A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas de todo o Brasil. Mais uma vez, adiantando ao vivo no ar, pela nossa rádio Cristo Vive FM, da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, e também a nossa live ao vivo, para mais um programa A Voz do Pastor. Espero que todos os irmãos estejam bem, Graças a Deus. Também agradecendo, Agradecendo pela presença de Deus em um culto maravilhoso ontem à noite, do qual estivemos ali, na igreja do pastor Jefferson, junto com a sua digníssima esposa, a pastora Simone, e demais irmãos ali em Santo Antônio da Patrulha, do qual quem ministrou a palavra foi o nosso evangelista Valdir Roxo. Deus se manifestou através da sua glória. A sua presença foi real naquele lugar. Uma bênção de Deus. Culto maravilhoso. Culto cheio da presença de Deus. Tema: Jesus, o Cordeiro, e Jesus, o Leão. Oh, glória. Um abraço aí para todos que estão nos dando a honra, que estão entrando ao vivo junto conosco no nosso programa. E dizer para os irmãos de que você que ainda não é inscrito no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, se inscreva. E também no Facebook, Raimundo Clenir, aonde você pode participar das nossas lives ao vivo, E Deus se fará presente em suas vidas, em nossas vidas. Uma ótima quarta-feira a todos. Deus os abençoe, Amanhecemos um dia um pouco, chovendo um pouquinho, Mas temos que dar graças a Deus por tudo. Tudo, Tudo coopera para o bem. As lavouras, também precisam de chuva. Nós muitas vezes queremos os nossos alimentos sadios e bons, mas se não chover para regar a terra, os alimentos não podem, assim eles vierem a frutificar. Então nós precisamos também da chuva, da água. Mas hoje nós queremos falar de uma outra chuva. Queremos falar de uma outra água. Da água aquela que jorra para a vida eterna. A palavra do nosso Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, Ele sempre quer falar através da sua palavra. É ela que nos sustenta, que nos alimenta, que nos orienta. E precisamos mais que nunca, estarmos conectados com Deus. Como vamos fazer para nós estarmos conectados com Deus? Primeiro, através da oração e também junto com a sua palavra. O que Jesus disse? O que Jesus falou na sua palavra? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiseres e vos será concedido. Então, temos que estar conectados com Jesus e também temos que guardar a sua palavra em nosso coração. Se nós olharmos, e eu não canso de falar, para os irmãos, aqui nos nossos programas, se nós vamos analisar, de que Apocalipse 13:20 disse Jesus: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, ele não está dizendo que todos vão ouvir. Ele está do lado de fora, batendo a porta do coração desta humanidade, deste povo. E ele diz bem assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus disse? Eu estou do lado de fora do coração de muitas pessoas.
E estou batendo a cada dia. Como é que Jesus está batendo? Ele não está batendo com a mão em uma porta fechada, não. Ele está do lado de fora do coração de algumas pessoas, batendo através da sua palavra, do evangelismo, através de um louvor, para que ele possa adentrar no coração da pessoa. Se a pessoa der lugar para o Senhor Jesus, para que ele possa adentrar e fazer morada no coração da pessoa, quando ele diz que eu vou me alimentar com vocês e vocês comigo, ele está dizendo, olha, eu tenho um alimento sólido para te dar. Eu tenho um alimento sadio para te dar, que é a minha palavra. Por que Jesus diz? Porque ele diz que ele também é o quê? O pão vivo que desceu do céu. O pão da vida. Mas ele está falando espiritualmente, não está falando este pão que nós aí tomamos com café. Não, não é este pão. Este pão nós temos em casa e as pessoas elas podem fazer. Agora o pão vivo que desceu do céu é um pão espiritual. É o alimento da palavra. Então Jesus está querendo dizer, se você deixar eu entrar para dentro do teu coração, deixar eu fazer morada, deixar eu te ensinar, te assessorar, andar contigo, tu vai te alimentar sempre. E tu não vai ter fome. Tu não vai ter sede. Então Deus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão maravilhoso, que ele sempre está batendo do lado de fora. Ele quer entrar. Só que Jesus é diferente do nosso inimigo. O nosso inimigo ele não fica batendo para adentrar na vida das pessoas. Ele é um assaltante. Tá? Ele é um assaltante. Ele arromba a porta. Ele está do lado de fora. E ele não pede por gentileza para entrar na vida de uma pessoa. Quando ele chega, e a Bíblia diz, João 10:10, de que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir, essa é a parte dele, até a parte A. Na parte B se apresenta Jesus no versículo e diz, mas eu vim para que a tenham vida e a tenham com abundância. O que Jesus está querendo dizer? Que o inimigo quer destruir tanto a vida carnal como a vida material da pessoa. Ele quer roubar a saúde, ele quer roubar a paz, ele quer roubar a alegria, ele quer roubar tudo aquilo que a pessoa tem de bem. Este é o papel dele. Mas a parte B do versículo, Jesus se apresenta e diz, olha, este é o papel do meu inimigo. Este é o papel do teu inimigo, mas o meu papel é totalmente diferente. Ele veio para roubar, ele veio para te matar, mas eu vim para te dar vida. Ele veio te dar vida e vida com abundância. E esta vida também pode ser tanto a tua vida carnal, a vida que você tem para viver, como a vida espiritual. E Jesus no capítulo 15, na parte B do versículo 5, ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Por quê? Porque se nós olharmos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disseram bem assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando foi feito o homem, ele era um pó, um boneco. Se o Senhor não tivesse soprado em suas narinas, ficaria prostrado aquele boneco. Então a vida que ele concedeu a cada um de nós, é por isso que ele diz, sem mim nada podeis fazer. Você já viu um boneco sem vida fazer alguma coisa? Nada. É um instrumento morto. Agora, quando você tem Jesus na tua vida, você tem tudo. Você tem duas vidas. Esta vida que Deus te deu, o sopro de vida, onde ele colocou um espírito de vida em ti, e vai ter também a vida espiritual. E ainda mais, poderá alcançar a vida eterna. Isso é tremendo.
ainda poderá alcançar a vida eterna. Existe também, como existe a vida eterna, existe duas mortes. Existe a morte física, quando uma pessoa morre, e existe a morte eterna. A morte eterna significa o afastamento de Deus por toda a eternidade. Se aqui na Terra, quando nós estamos um pouco deprimidos, quando nós estamos um pouco na guerra, quando nós estamos um pouco na luta, nós já reclamamos que Deus nos abandonou, nós já corremos de um lado para o outro para buscar a presença de Deus. Agora você já imaginou uma eternidade sem Deus? Não é bom pensar. Quando eu começo a pensar nesse assunto, é muitas vezes de confundir a nossa mente. Pensando bem assim, é muito triste, né? Uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Jesus, uma pessoa sem poder, né? Ela pegar e poder receber a presença de Deus. Ela poder o quê? Ela poder sentir a presença de Deus. Então eu fico analisando, fico pensando, né? Que ainda tem pessoas que estão rejeitando. A mente delas, a sabedoria delas que elas têm, não chega ao alcance de imaginar que o Senhor Jesus preparou uma morada no céu para cada um de nós. Aqueles que porventura quiserem seguir a Ele. Só que, quando Ele prometeu esta morada eterna, Ele não prometeu riqueza aqui, Ele não prometeu fama aqui, né? Mas Ele olha para os seus discípulos naquela época, quando Jesus andava aqui na terra, fazendo a obra. Ele diz bem assim: vocês querem me seguir? Vocês querem vir após mim? É isso que vocês querem? Aí ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus está falando aqui, tome a sua cruz e siga-me, Ele não está falando de uma cruz de madeiro. Não, porque aquela cruz quem teria que levar era Ele. Esta cruz que Jesus está falando, que está dizendo aqui para os seus discípulos, são as lutas, são as dificuldades, são as provações, são os desertos que cada um de nós teria que levar. Aí Paulo fala na Epístola aos Gálatas, Paulo em sua sabedoria, né? Ele diz: olha, meus irmãos, levai as cargas uns dos outros. E aí você se pergunta: Jesus, a minha cruz que eu estou levando já é pesada. Eu ainda tenho que ajudar a levar a cruz do meu irmão? É que talvez a tua carga e o teu fardo não chega nem perto daquilo que o teu irmão está levando. Então a nossa vida aqui na terra, ela é de lutas, ela é de provas, porque Jesus nos chamou para que nós viéssemos a ser guerreiros e guerreiras dele. E um guerreiro é um soldado e uma soldada que tem que estar alistado para a guerra. Um soldado não é alistado para a guerra para ficar de braços encruzados. Não. Primeiro, o soldado é provado para poder se alistar nesse exército. Segundo, ele tem que manejar bem a espada. E aqui o cristão verdadeiro tem que manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tem que estar inteirado daquilo que a Bíblia fala, daquilo que a Bíblia diz. Não podemos muitas vezes ficar de braços encruzados, porque o nosso inimigo, mesmo no momento em que nós estamos dormindo, descansando o nosso corpo físico, ele fica procurando algo para tentar nos afrontar. Ele fica procurando algo para roubar a nossa paz, a nossa alegria. Ele não dorme. Ele 24 horas, ele tenta muitas vezes atirar e roubar a nossa paz, porque ele é ladrão. O prazer dele é em roubar.
O prazer dele é em matar. E o prazer de Jesus é totalmente ao contrário, dar vida. E nós vamos aqui adiantrar dentro da palavra do Senhor que não é fácil muitas vezes as pessoas serem religiosas, as pessoas terem uma Bíblia, as pessoas se dizerem que são de Deus, mas o importante não é dizer que é e não é dizer que faz. O importante é conhecer e obedecer o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. E eu quero fazer uma leitura bíblica aqui com a ajuda do Espírito Santo e meditar junto com os irmãos no capítulo 3 do Evangelho de João, falando aqui sobre um príncipe da sinagoga, um homem letrado, um homem estudioso, um homem que conhecia a lei, né? Mas faltava-lhe alguma coisa, como está faltando para muitas pessoas. Tem pessoas que elas até são boas de coração, elas até têm um bom emprego, elas até são obedientes na empresa do qual elas trabalham, são pessoas benquistas, são bons pais de família, são boas mães, elas criam bem os seus filhos, mas sempre falta-lhe alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Nós vimos dia a dia que muitas pessoas ricas material, prósperas material, mas elas sempre estão em busca de alguma coisa. Nada sacia a sua sede espiritual. Porque as coisas materiais, elas suprem as necessidades materiais. Mas as coisas espirituais, elas suprem o vazio da alma. E é por causa disso que muitas pessoas estão correndo de um lado para o outro em busca da tão grande paz de espírito. Elas viajam, elas fazem festas, elas fazem reuniões, mas após essas festas e reuniões, ao deitar a cabeça no seu travesseiro, ela não tem paz. E não tem coisa mais triste que uma pessoa, quando ela, cansada do dia a dia, do corre-corre do dia a dia, ela vai deitar e não consegue dormir porque ela não tem paz. Mas o cristão verdadeiro, aquele que tem Deus no seu coração, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele pode não ter os bens materiais, mas o maior bem espiritual ela tem. Na sua simplicidade, na sua humildade, depois da correria do dia a dia, ela, ao ir deitar, ela dobra os seus joelhos ao lado da sua cama, agradece ao Papai do Céu por aquele dia, mesmo na luta, mesmo na prova, e pede uma noite com tranquilidade de sono. E ela descansa em paz, porque o Senhor lhe dá um sono tranquilo. Mas tem pessoas que, mesmo tomando muitos tipos de medicamentos, elas não conseguem a ter uma noite de sono com tranquilidade. E isto acontece com muitas pessoas que já no outro dia elas já levantam cansadas. Porque o corpo físico também precisa descansar. Assim como a nossa alma também precisa de paz. E aqui nós vimos uma pessoa da alta sociedade, homem rico,
homem inteligente, entre aspas, das coisas terrenas, mas tinha uma curiosidade. Queria conhecer o céu. A alma desejava o céu. E diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 do Evangelho de João, que este homem, este fariseu, ele foi ter com Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas que ainda não tiveram a sua vida mudada. Tem muitas pessoas que as suas vidas ainda continuam na ruína porque elas não foram até Jesus. Elas não se renderam aos pés de Jesus. E aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 a seguir, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais do judeu. Pense bem o que a Bíblia está dizendo. Um dos principais. Ele não era pouca coisa. Para ser um dos principais dos judeus, essa pessoa precisa ter todo o conhecimento da lei. E este homem estava incomodado porque a alma dele queria encontrar paz. Ele tinha desejo de ir morar no céu. Mas em um determinado momento, a lei que ele tanto estudava, a religião com que ele aprendeu, não saciava a sede da alma. E diz a Bíblia que este homem Nicodemos, ele foi de noite ter com Jesus. Por que será? A Bíblia não diz. Mas durante o dia, por onde Jesus andava, as multidões o cercavam. E talvez, se ele se expusesse àquela sociedade, eles iam ver Nicodemos ali no meio da multidão, querendo conhecer Jesus, e iam dizer: olha aí, ó, o que Nicodemos quer no meio deste povo? Ele é um dos principais aí dos judeus. É da grande elite da sociedade. E as pessoas iriam murmurar. Mas eu vejo aqui uma virtude de Nicodemos. Diz ele: olha, já que eles vão pensar mal da minha pessoa durante o dia, se eu ir ter com Jesus, para lhes fazer uma pergunta, eu vou à noite. Eu vou procurar Jesus à noite. E, meu irmão, minha irmã, não importa o momento em que você vá procurar Jesus, mas o importante é que você vá até Ele. Porque se você ficar preocupado com a vida das pessoas, o que eles vão pensar de ti, porque eles vão te julgar, você nunca vai até Jesus. Quem precisa de Jesus é você. Quem precisava de uma resposta de Jesus era Nicodemos. Quem tinha desejo de ir morar no céu e que a sua alma estava ansiosa de uma fome espiritual era Nicodemos. Então cada um de nós é que precisa ir até Jesus. E diz a Bíblia, né, que este homem foi à noite ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre
vindo da parte de Deus. Este primeiro momento está dizendo aqui, Nicodemos, de que ele reconheceu verdadeiramente que foi Deus que o enviou. Isso já é uma grande virtude. Reconhecer que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. Ele deu crédito. Ele até então não tinha se encontrado com Jesus. Ele só ouvia falar. Mas através dos sinais, através do que as pessoas diziam, ele disse: este homem que vem vindo por aí tem operado milagres. Eu já vi da boca de muitas pessoas. Eu já vi também muitas pessoas, me encontrei com pessoas que eram cegas, que eram paralíticas, e elas começaram a andar. Eu creio que dentro do coração de Nicodemos começou a brotar um desejo: eu vou ter que me encontrar com ele. Eu vou ter que ir até ele. Eu preciso conhecer ele. Você vê que para nós ir até Jesus, embora as dificuldades, embora as lutas, embora a multidão cerque a Jesus, quem precisa dele é nós. Nós é que temos que ir até ele. E Nicodemos botou no seu coração e foi até Jesus de noite. E disse: Rabi, eu sei que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Eu sei. E aí ele continua: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Olha, que ele já vinha observando. Mesmo ele sendo um judeu, mesmo ele sendo um dos principais, ele deixou o seu título para trás. Ele não ousou em querer aparecer e dizer para Jesus: sabe quem eu sou, mestre? Eu sou Nicodemos, um dos principais dos judeus. Sabe o que falta para as pessoas nos dias em que nós estamos vivendo? Humildade, simplicidade e reconhecer que precisam verdadeiramente de Jesus. Esse é um grande problema. Tem pessoas que querem ensinar a Jesus como devem fazer a sua obra. Tem pessoas exigindo algo de Jesus sem ao menos reconhecer que veio ele da parte de Deus. E aqui eu vejo uma grande humildade, simplicidade e honestidade de Nicodemos. Eu vejo. Eu tenho observado os sinais e ninguém pode fazer o que tu estás fazendo, o que o Senhor está fazendo, se não foi enviado de Deus, se não veio dos céus. Quando ele reconhece aqui, quando ele reconhece, né, e diz assim, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí ele diz assim para Jesus. E aí Jesus, no versículo 3 do capítulo 3, Jesus diz algo para Nicodemos que através da sua sabedoria ele não encontrou entendimento para compreender a atitude de Jesus. E tem situações em que Jesus age na nossa vida que nós ficamos perdidos e perguntamos: por que estou passando por isso? Por que tenho que passar por isso? Eu jamais imaginei que passaria por essa situação. Isto é a parte permissiva de Jesus na nossa vida. E aí no capítulo 3, no versículo 3, disse Jesus para Nicodemos: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Meu Jesus. Quando Jesus diz assim, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, a cabeça, a memória, o intelecto de Nicodemos veio abaixo. Ele, naquele exato momento, veio uma confusão na sua cabeça. Eu nunca ouvi algo igual. Será eu a primeira pessoa que alguém diz que tem que voltar ao ventre da mãe e nascer novamente? Isto nunca aconteceu. Eu já sou velho, eu tenho estudado, mas eu jamais vi um acontecimento como este. Jesus diz para Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí no versículo 4, Nicodemos faz uma réplica e pergunta para Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer outra vez? Exatamente, ele não entendeu o que Jesus falou. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos com urgência entender o que ele está falando para com nós. Tem coisas que Jesus fala que nós queremos entender carnalmente com a nossa sabedoria terrena. Como Jesus veio do céu, e na maneira com que ele falou com Nicodemos, ele estava falando das coisas espirituais. E quem é carnal não entende a coisa espiritual. Mas quem é espiritual entende as coisas da carne, as coisas do homem. E Jesus não deixa por menos. No versículo 5 ele responde a Nicodemos. Olha o que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Antes ele tinha falado nascer de novo. Confundiu a cabeça de Nicodemos, para que não viesse ele ficar mais confuso ainda. Ele diz então: Nicodemos, não estou falando nada disso que está na tua cabecinha, tá? Precisa não voltar no ventre da mamãe, não precisa não nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. O que ainda existe nos dias em que estamos vivendo? Muitas pessoas parecidas com Nicodemos. Elas são mestres, elas têm sabedoria da lei, mas elas não têm sabedoria das coisas do Espírito. Elas não têm sabedoria das coisas de Deus. Quando Jesus responde: não, Nicodemos, não é assim, meu amigo. Não é assim, Nicodemos. Tu já és um homem velho, um homem de idade. Tu és um príncipe dos judeus. Tu és um homem dotado de sabedoria, mas da sabedoria terrena, Nicodemos. Falta a partir deste momento tu participar de um ato diferente, nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. Nicodemos, se tu, Nicodemos, entender o que eu estou falando, tu vai um dia morar no céu. Agora, se você não entender e ficar na tua religião, se tu ficar na sabedoria terrena, se tu ficar aí tendo título, para mim nada adianta título, Nicodemos. A pessoa tem que nascer de novo, ser uma nova criatura, mudar os pensamentos, Nicodemos, mudar as atitudes, mudar a mente, Nicodemos. E respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus.
Por quê? A palavra-chave vai ser essa agora aqui também. No versículo 6 do capítulo 3 do Evangelho de João. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos, meu amigo, eu creio que Jesus olhava para ele. Nicodemos, eu sei, querido, da tua necessidade da alma. Eu sei que a tua alma almejava me conhecer. Eu sei, Nicodemos, que tu tem entrado aí em vários lugares e tem perguntado a meu respeito. Nicodemos, tu tem ouvido muitas pessoas falar no meu nome. Nicodemos, tu és testemunha. E tu dissestes para mim, Nicodemos. Tu falasses para mim, Nicodemos, de que ninguém poderia fazer as obras que eu faço se não tivesse vindo de Deus. Nicodemos, já é um grande sinal que tu tinha um desejo de me conhecer. Mas agora chegou o momento, Nicodemos. Deixa essa religião de lado. Deixa essa tua sabedoria humana de lado e vem, me segue, Nicodemos. E tu verás que a tua vida vai ser diferente. Nicodemos, tu vai ser uma nova criatura, Nicodemos. E é isto que precisa para muitas pessoas. Quero agradecer aqui, a muitos dos nossos irmãos e irmãs que estão conectados conosco. Perdoe porque a gripe tem nos batido, que estão nos acompanhando aí, o nosso amado irmão ali, irmão Marcos Silveira, junto com seus filhinhos, junto com a sua esposa, irmã Juliana. Que Deus venha abençoar a eles aí, Dentro de em breve estaremos juntos aí fazendo a obra de Deus. Também a nossa missionária Márcia Colombo, que tem feito a obra de Deus aí, andando de um lado para o outro. E muitos dos nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. Quando nós viemos para Jesus, eu já vou finalizar, nós éramos Nicodemos da vida. Nós éramos um Nicodemos da vida. Nós queríamos conhecer o Deus verdadeiro, mas nós éramos religiosos. Praticava a nossa religião, que foram os ensinamentos que nós aprendemos. Só que aqueles ensinamentos não nos levou até Jesus. Levava um Jesus pendurado na cruz, morto, com uma coroa de espinho na cabeça, que não falava, que não via, que não respondia e que não ouvia a nossa oração. Então nós éramos um Nicodemos. A nossa alma gritava, chorava, lamentava, querendo conhecer um Deus verdadeiro, mas não conhecia. Conhecia o Deus material. Esqueceu que existia um Deus espiritual. E quando Jesus fala aqui para Nicodemos, Nicodemos, meu amigo, até agora tu conheceu as coisas da lei. E eu vim para cumprir a lei. Eu estou aqui com este propósito. E é por isso, Nicodemos, que tu estás vendo tantos testemunhos por aí afora. Pessoas sendo curadas, libertas, transformadas, Nicodemos. E tu tens razão. Eu creio que Jesus disse para ele assim: tu tens razão. Eu vim de Deus. Foi o meu Pai que me enviou. Nicodemos, eu creio que Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, tu veio exatamente falar com a pessoa certa. Tu veio, não tem problema, Nicodemos, ser de noite. Eu estou pronto para atender a todos que vêm a mim. E a Bíblia diz que Jesus disse bem assim, todos aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu vos lançarei fora. O segredo é que as pessoas têm que ir até Jesus. Descer do seu pedestal, descer da sua religiosidade, deixar de ser religioso,
deixar de ser fanático da sua religião e ir até Jesus. Por quê? Porque quem precisava da salvação era Nicodemos. Ele que precisava. É assim como nós precisamos de Jesus. E a partir daquele momento, diz a Bíblia, que Nicodemos creu, acreditou, confiou e foi um seguidor de Jesus. Vou finalizar por aqui. Capítulo 3, do versículo 8, diz assim, ó: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por que muitas pessoas dizem para você, ué, você agora virou crente? Você agora virou gritão, gritona? Você agora virou aleluia? E você vai dizer, eu antes não conhecia Jesus. Antes eu não conhecia o autor da vida, mas agora eu conheço. Eu não sou merecedor, eu não sou merecedora, mas ele mudou a minha vida. Porque se eu não estivesse me encontrado com ele, eu já não estaria mais na face dessa terra. Eu louvo a Deus pela vida de muitas pessoas que deixaram para trás a sua vida, a sua história, a sua sabedoria e vieram até Jesus, abrir o coração. E quando nós abrimos o coração para Jesus, por certo ele diz assim, pode falar, eu quero ouvir tudo quanto você tem para dizer. Depois eu vou te dar a minha resposta. Depois eu vou te dar a resposta certa. Depois eu vou te dar o remédio que vai curar as tuas feridas. Essa sangria que você tem dentro do teu coração, essa incomodação que tem te incomodado, essa angústia que em vez do quanto ela te bate e te deixa para baixo, eu vou curar, para mim não tem problema nenhum. Eu continuo sendo Jesus. Faça como Nicodemos fez. Não importa a hora. Te joga aos pés de Jesus e diz para Jesus, a minha alma está cansada. O meu desejo é um dia morar no céu, mas eu até agora não encontrei. Até agora não tinha encontrado. Nicodemos estava assim, Jesus, eu conheço muitas coisas. Eu sou um homem bem quisto nessa sociedade, mas só tem uma coisa, eu queria algo. Eu queria morar no céu. Foi falar com a pessoa certa. Enquanto você não falar com a pessoa certa, a solução do teu problema não será resolvida. Agora, quando você procurar Jesus, quando você ir até os pés de Jesus, reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, confessar tuas fraquezas, confessar teus pecados, confessar aquilo que você ainda não teve entendimento, Ele vai dizer, isso aí para mim é fichinha. Eu vim para solucionar todos os problemas. Eu sou o autor da vida. Vamos orar? Né? Deus venha abençoar a todos os nossos irmãos, compartilhe nossos vídeos, envie para os teus amigos, para as tuas amigas, para os irmãos, e nós queremos orar, convidando também os irmãos da nossa igreja para que hoje à noite esteja na nossa igreja sede, Assembleia de Deus Internacional Nova Vida com Jesus, que teremos o ato de Santa Ceia do Senhor, convidando aí os nossos queridos e amados irmãos e irmãs. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Eu não sei qual é o teu propósito, não sei qual é o teu projeto, eu não sei o que você precisa. Nicodemos foi até Jesus porque a sua alma estava angustiada. Talvez tenha alguém do outro lado que a sua alma também está angustiada e precisa de encontrar a paz. Talvez tenha a pessoa que do outro lado se acordou enferma, está enferma. Talvez do outro lado, nos ouvindo, tem pessoas que estão desempregadas, precisam de um emprego, precisa de uma solução familiar, precisa de uma solução na justiça.
O mesmo Jesus que se encontrou com Nicodemos é o mesmo Jesus que eu vos preguei nesse dia. Ele poderá resolver os teus problemas. Ele poderá te dar vitória na tua vida. Tão somente creia como Nicodemos creu e confiou. Vamos orar então a Deus. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Assim como Nicodemos teve um encontro com Jesus, você também nesse dia poderá ter um encontro com Jesus. Oramos a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença, quero Te agradecer por essa grande oportunidade que o Senhor nos tem concedido, pelo Seu grande amor, pela Tua infinita misericórdia e graça. Querido e amado Jesus, estamos aqui, Senhor. E do outro lado tem muitas pessoas que precisam de uma resposta. Deus, tem pessoas que pararam para ouvir este programa. Pararam para ouvir a Tua palavra, Senhor. E elas acreditam que o Senhor vai operar um milagre. Eu te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Abençoas a cada um. É tudo o que eu te peço. Hoje e para todos sempre. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, se Ele não voltar, até amanhã às 9 horas com mais um programa, A Voz do Pastor.